Beleza, pessoal. A gente vai falar de banco de dados. Banco de dados é super importante para desenvolvimento. Qualquer programador, uma hora ou outra, vai precisar de banco de dados. Nem todo um programador precisa. Eu, por exemplo, não uso banco de dados, não diretamente. Por quê? Porque eu trabalho em um contexto em que tudo é muito modularizado. E ainda que eu precisasse salvar algo local, eu ainda e escrever manualmente ainda teria algumas abstrações para mim. Eu nem olharia para banco de dados ali, seria bem mais alto nível. Então tudo depende. Mas se tu trabalha em um app sozinho, um sistema sozinho, vai ter que ter banco de dados. Né? Então tu trabalha em uma empresa um pouco menor ali, em que tu faz muita coisa, vai ter que precisar de banco de dados. Mas o que seria banco de dados? Né? Acho que é o primeiro ponto aqui. Você está olhando minha tela? Você está olhando aqui o Obsidian, o editor de texto aqui? Sim. De boa, de boa. Não, peraí. Sim. Vocês estão olhando o Obsidian, né? Que está escrito banco de dados, né? Programinha, Sim. me ajuda aí. Eu vou parar e vou compartilhar de novo. Só para garantir. Tá. Vou deixar meu áudio aberto aqui para te responder pelo menos. Ó, boa. Ó, o que é um banco de dados, pessoal? Um banco de dados nada mais é que uma base de informações. Um banco de informações. Tá em português já, o banco de dados, né? Então, quando a gente está desenvolvendo algo, a gente sempre há necessidade de guardar informação. Então, quando eu estou desenvolvendo, por exemplo, um aplicativo aqui, em que eu tenho uma classe chamada pessoa, e eu vou instanciar a pessoa, né? Tipo, pessoa 1, que vai ser Márcio, por exemplo, eu estou guardando uma informação aqui, né? Pessoa. Cadê o meu Java? Então, quando eu estou guardando aqui o pessoa, né? Eu estou guardando uma informação, né? E aí vamos supor que essa pessoa tenha um nome, eu vou passar o nome da pessoa aqui, né? Vou passar aqui, por exemplo, o nome é Márcio, Márcio Franco, beleza? Então, isso aqui é uma informação. Isso aqui gasta bytes, né? Cada letrinha dessa aqui gasta um byte, parece. Um byte? Um byte ou 4 bytes, não sei. Se for um byte, a gente vai ter aqui uns... Quantos? 6 mais 8, 14, 15, 16. 16 bytes aqui para guardar uma pessoa, né? Então, 16 bytes. Beleza. Aí eu preciso criar mais alguma coisa, eu preciso criar outra pessoa, né? Outra pessoa. Então eu vou criar agora a pessoa Giovanni aqui, né? Giovanni, não sei o que. Opa, Giovanni. Então mais aqui, Giovanni Cunha, né? Giovanni Cunha aqui tem 6 mais 5 mais 6, 12 mais 1, 13. Então Giovanni Cunha aqui tem 13 bytes. Não sei, não lembro se um caractere é um byte ou 4 bytes. Não importa pra gente agora. O importante é que a gente vai ter um dado aqui sendo gasto em memória, né? Agora, pessoal, imagine que o programa de vocês disponibilizam o programa na internet ou na loja, se for um aplicativo, e milhares, milhões de pessoas acessam. Bilhões de pessoas. O YouTube, o Instagram, por exemplo, é acessado por bilhões de pessoas. Tem uma vazando aí. É o teu, Giovanni. Bilhões de pessoas usam o Instagram, bilhões de pessoas usam qualquer outro programa, né? Então, bilhões de pessoas geram bilhões de dados. Então, quando uma pessoa armazena seu nome, esse nome guarda 16. E agora, se tu pega esses 16 aqui e multiplica por 1 bilhão, ó, 1 bilhão, 1 bilhão, né? Cadê o bilhão? Então, 1 byte, 1 kilobyte vai ser 1000, né? 1 milhão vai ser mega e 1 bilhão vai ser giga. Então, aqui tu vai ter 16 gigabytes de pessoas aqui. Começa a ter um problema, porque se tu armazena isso aqui localmente, se 1 milhão de pessoas fazem isso, né? Eu estou falando um cenário que milhões de pessoas, bilhões de pessoas fazem aqui, né? Se tu armazena isso localmente, o cara vai gastar, teu aplicativo vai gastar 16 GB, né?
só para guardar um nome de pessoas, um único dado aqui. Agora imagina o tanto de dados que é gerado, nome, sobrenome, endereço, a própria mensagem que a gente escreve, a nossa própria mídia aqui falada, né? A nossa imagem, o nosso vídeo. Então são dados trafegados ali, ou dados armazenados que ocupam muito espaço, né? E aí ainda tem outro problema, disco é lento, né? Geralmente um disco é lento. É importante frisar que, por exemplo, um HD da vida opera ali no aleatório, no acesso aleatório. Eu vou chutar aqui, mas acho que é uns 10 MB em média. 10 megabytes. Então, se tu precisa de muita informação por segundo, né? 10 megabytes por segundo. Tu vai levar para pegar uma única informação ali que pese 10 mega, tu vai levar um segundo, né? Um segundo do usuário esperando ali, né? Além disso, quando tu aplica processamento nesse dado, tu vai gastar mais tempo ainda, né? E se for mais? Se for, por exemplo, tu quer 100 mega, já é 10 segundos, né? Então é muito tempo. Então tem essa desvantagem também de tu armazenar tudo em variáveis, né? O outro problema que tu tem, se fosse SSD, um SSD deve ter um acesso aleatório. Eu acho que do HD é menos, viu? Acho que o do SSD deve ser uns 40, por aí. Acho que isso aqui é menos, 2. Então, pessoal, não vou fazer esse cálculo não, eu não tô doido. Então, tem outro problema, né? Que tu armazenar tudo isso aqui, ele vai ficar em memória, né? Vai ficar em memória RAM, né? Quando tu instancia algo, o que é instanciar, né? É criar a variável, né? Ou então objeto, quando a gente está falando de programação orientada a objeto, né? Quando tu instanciar algo, tu criar algo, né? Ele fica na memória RAM, né? Memória RAM. E a gente sabe que memória RAM é volátil, né? Ou seja, o que significa, pode? Significa isso mesmo, olha, significa que só mantém a informação enquanto tem corrente, enquanto tem energia. Acabou a alimentação, o dado é apagado. Diferente de um HD, né? Diferente de um disco, né? O disco mantém a informação, né? Então, quando a gente está falando de banco de dados, a gente está falando de disco. A gente está falando de um dado que é mantido, mesmo quando o app ou o sistema, né? O sistema é desligado ou quando o próprio device, né? O próprio aparelho ali, né? O próprio aparelho é desligado. Nesses dois casos aqui, a RAM é limpada, né? E aí, se tu mantém o teu dado em memória assim, né, instanciada dessa forma aqui, esse dado é perdido, né? E tu não quer perder. Então, quando tu está criando um dado, um programa, um aplicativo, muito provavelmente o teu aplicativo vai armazenar a informação. Mesmo que seja um aplicativo só de instruções ali, só de informações, ainda vai ter que ter essas instruções em algum lugar, né? Ela não vai ser criada do nada. Mas geralmente um aplicativo ali tu tem cadastro de login, né? Então o que tem no login do usuário? Tem o nome do usuário, né? Tem o nome do usuário, tem o ID do usuário, né? Tem o ID do usuário. O que é ID do usuário? E ID do usuário é um número, né? Um código único, né? Código único que representa aquele usuário, né? O que mais que o usuário tem? Tem nome, tem idade, né? Data de nascimento, sei lá, CPF. Tem milhares de informações. Milhares também exagerei, né? Talvez centenas de informação, dezenas de informação aqui do usuário que precisa ficar salvo. E quando a gente fala, em ficar, vou até frisar aqui, em ficar salvo,
Quando a gente fala em ficar salvo, a gente está falando de disco, né? Isso é muito importante, pessoal. É muito importante que isso aqui fique claro para vocês. Toda vez que a gente precisa armazenar um dado, ele precisa estar em disco. Por quê? Porque o disco mantém a informação. E entendam disco como? O que é disco? HD, ó, SSD, pendrive, né, que é uma memória flash, né? Assim como o SSD também, né? E mais, ó, cartão de memória, CD, DVD, Blu-ray, fita, que mais? Não sei, tem infinitas coisas aqui. O disquete, né? O bom e velho disquete aqui, ó. Pra quem é da idade do Polo aí sabe que é disquete. Vinil. O vinil, né? Boa. O mini CD, ó. Bom, a gente vai passar o resto do coisa só escrevendo coisa aqui. Muito bom. Mas é isso, pessoal. Isso é disco. Disco não é um disco que roda. Disco é a ideia de armazenamento. Então, quando tu fala em armazenar informação, tu tá falando de disco. Beleza? E banco de dados tem tudo a ver com disco. Porque não existe um banco de dados, até poderia existir, mas não faz sentido o banco de dados está só em memória RAM. Por quê? Ó, novamente aqui, ó, memória RAM não mantém a informação. Nem a memória RAM, nem o processador, né? Nem as memórias cache, nenhuma dessa galera aí mantém informação, elas são voláteis, né? Elas são voláteis. Por isso ela não armazena informação. Já esses caras aqui, sim, eles armazenam informação. Eles prendem os átomos ali, né? A gente pode entrar nos detalhes depois, mas basicamente eles prendem ali a informação, dão um jeito de prender a informação no CD. É manipulação de plástico, né? É bem interessante. Assim como no vinil também, né? Eles moldam o plástico para ter um formato que significa alguma coisa, né? Então assim, pessoal, esses caras aqui, todos, eles são discos, eles armazenam informação. Então quando a gente está falando de banco de dados, a gente está falando de dado ficar salvo. E por que é importante o dado ficar salvo? Parece óbvio, né? Mas é que assim, tem coisa que precisa ficar salvo. Por exemplo, se o usuário faz um cadastro no teu site, tu não vai pedir para ele fazer o cadastro de novo toda vez que ele entrar, porque fica muito oneroso para o teu usuário. Toda vez que ele quiser acessar, ele tem que passar os dados dele. E por que é importante passar os dados dele? Depende. Se for uma loja, é porque para pagamento tem que ter o CPF, tem que ter nome, tem que ter não sei o que, tarará, tarará. Se for um site de relacionamento, precisa ter o teu nome, precisa ter tua idade, tua altura. Então, dados sempre são importantes e sempre a gente vai manter dado, é sempre necessário manter dados. Então, hoje a gente mantém dado como? Assim. Só que no momento que o programa fecha, o dado se perde, né? Por quê? Porque isso aqui está em RAM. Isso aqui não está em disco. Isso aqui está rodando só em tempo de execução. Então, é perdido, né? Fica claro para todo mundo isso aqui porque é perdido, né? Alguém não para alguém não fica tão claro por que o dado é perdido depois que tu fecha o programa? Sim, não. Ó, pessoal, o dado é perdido porque o dado está na memória RAM. A gente já viu várias vezes como é que funciona a execução de um programa, né? A RAM pega a informação do disco ali, passa para o processador e o processador processa e tudo mais. E quem gerencia todo mundo é o sistema operacional, né? Então, quando tu roda um programa, esse programa ele roda na RAM. Por que precisa rodar na RAM? Porque o processador é muito rápido e o processador ele não pode comunicar com HD e com SSD diretamente. Por quê? Porque o processador, pessoal, opera na casa dos 1 terabyte de dados por segundo, 3 terabytes, dependendo da CPU,
3 terabytes de dados por segundo. Então, em acesso aleatório. Enquanto o HD opera em 2 megabytes. Então, a diferença aqui é gritante aqui. A diferença aqui é de... Deixa eu ver se eu estou bom de conta. Eita. É de 2 milhões de vezes mais rápido, né? Então não dá. Não dá. Até existem uns programinhas ali que fazem com que o sistema operacional entenda o disco como RAM. Funciona? Funciona. Mas vai ter gargalo. Por quê? Porque o CPU espera uma velocidade de transferência de dados e a fake memória ali não está dando conta, né? Até porque a memória também é lenta comparado aos caches do processador, né? Aí quando tu bota um disco ele fica muito mais lento. Então, pessoal, a informação rodada ali, a informação em execução, ela precisa estar na memória RAM. Mas só que não dá para guardar tudo na memória RAM. A gente viu aqui que 1 bilhão de nomes aqui, eu acho que eu estou exagerando aqui. Vamos botar 1 trilhão só para garantir. 1 trilhão de nomes aqui já deu 16 GB. Eu tô achando muito. Mas de boa, é só pra gente imaginar aqui, ó. 1 trilhão de nomes deu 16 GB. Então, o cara que tem só 16 GB de RAM já se lascou. Isso porque tu tava exagerando. O cara se lascou aqui. O que vai acontecer aqui? A memória vai acabar. O sistema operacional vai dizer, opa, tu não tem esse direito aqui de consumir toda essa RAM, vai te lascar. Ele vai fechar a tua aplicação. Então, definitivamente, tu não consegue armazenar muita informação em memória. Então, principalmente informação que tu vai pegar só uma vez ou outra. Então, é essa a motivação do banco de dados. O banco de dados é uma forma de tu guardar muita informação, muita mesmo, de forma organizada e de forma que facilite teu acesso e manutenção. Então, quando tu cria um banco de dados, é com esse fim. É para que tu guarde muitas e muitas informações e possa acessar assim que tu precisar. Então, banco de dados é isso. Banco de dados é como se fosse isso aqui. É uma forma de armazenar informação, só que ele é tão bom assim, tão organizado, que tu consegue armazenar muita informação e consegue acessar sempre que tu quiser ali. E aí existem 2 maneiras ali de fazer banco de dados, né, basicamente. Uma local, né, onde tem um banco de dados local, e em uma nuvem ali, né, que é um servidor, que é local para o servidor, né, continua sendo local, é sempre local, né, mas é local para o servidor, mas para ti é na nuvem ali, né, então tu acessa através de uma API, acessa através de um sistema ali. Então, quando a gente está num site, por exemplo, o Facebook, na hora que tu acessa, e aí tu coloca tuas credenciais, ele pega teu nome e tua senha, vai lá no banco de dados dele, lá, vai fazer uma consulta pelo teu nome, né? Pelo teu e-mail. O teu e-mail ele passa a ser a chave, né, da consulta, e aí vai retornar ali no sistema de autenticação, vai retornar um desafio ali, né? Que no caso é a senha. Tu passou a senha já para ele, e aí ele, beleza, ele vai liberar um token para ti ali e vai liberar teu acesso. Liberou teu acesso, ele vai de novo fazer várias consultas em banco de dados para verificar o que faz sentido para ti, verificar teu nome, né? Ele vai buscar teu nome para quando ele montar a tela, ele já monta com teu nome. Ele vai buscar a tua imagem lá no banco de dados, para quando ele montar a tela, ele já monta com a tua imagem. Então tudo isso ele vai buscar no banco de dados. Por isso que não é tão rápido, né, pessoal? Se fosse local, seria muito mais rápido, né? As informações estão tudo local. Como é na nuvem ali, como o acesso é remoto, demora, né? Porque tem consulta de APIs acontecendo e tem acesso a discos acontecendo. Os discos de um Facebook da vida é super rápido, né? Eles vão usar um AWS ali da vida e tem um monte de disco em RAID ali, o acesso um monte de SSD em RAID ali é extremamente rápido. Então quando a gente fala isso aqui, a gente está falando de nossos discos comerciais, né? Quando a gente fala de servidor AWS, por exemplo, um Azure da vida, a gente está falando aqui sei lá, de 1 GB por segundo de acesso a disco, né? Estou chutando aqui, não sei, não faço ideia. Então, é muito mais rápido para eles, mas ainda assim há atrasos, né? Há atrasos porque precisa fazer a consulta, precisa fazer uma consulta em uma API e precisa
bater em um banco de dados, né? Para pegar os teus dados. Então, assim, é para isso que o banco de dados serve, para armazenar informação. Então, no caso do Facebook ali, vai armazenar teu nome, teus interesses, vai armazenar teu, não sei, eu não lembro, nunca mais usei Facebook, vai armazenar tua foto, vai armazenar teus amigos, né? Os teus amigos são IDs de amigos. Então, isso é uma coisa importante, que é uma coisa que o banco de dados resolve, ó. Uma coisa que o banco de dados resolve. Opa, banco de dados resolve. É importante frisar isso para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, uma coisa que o banco de dados resolve é a consistência de dados. Por que a consistência de dados é importante? Para que não haja inconsistência de dados, né? Para que os dados eles estejam sempre corretos, né? Então, é garantido. Por que é garantido? Porque a consulta em banco de dados, ela depende de regras, né, de consulta, ela depende de regras de autorização. Então, quem vai mexer no banco de dados precisa de autorização, né, precisa de um acesso ali, precisa ser autenticado, né. Então, é muito difícil um banco consistente, a não ser quando o Júnior lá faz uma carry, né, faz um delete ali em produção, né. Aí quebra tudo, né. Mas em geral, ele é consistente. Os dados são consistentes. Por quê? Porque ele é preparado para isso, ele é pensado para isso. E outra coisa que ele resolve também é que ele, ele evita a duplicação. Isso eu acho que é super importante a gente frisar aqui, que ele evita a duplicação. Por quê? Porque as referências elas passam a ser por índices, né? Então, por exemplo, no Facebook, vamos voltar no Facebook. Não sei se vocês usam o Facebook. Vamos falar do Instagram, né? O Instagram tá mais na moda aqui, ó. O Instagram, quando a gente loga, né? Quando a gente loga, ó. Quando a gente loga, opa. Quando a gente loga, o que é que o Facebook ele vai fazer, ó? Ele loga, vamos pular a parte de login, né? Ele já logou. O que ele vai fazer pra gente, ó? Nesse momento que está abrindo a home, né? O que é a home? É a tela inicial ali. A tela inicial do Instagram, né? Tela inicial. Quando ele está abrindo a home, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar umas APIs. Que APIs? As APIs da home ali. APIs que carregam a home. Sei lá. E aí ele chama essas APIs, né? Passando uma referência minha. Passa um ID meu. Um ID, esse ID é único, né? Esse ID representa o usuário. Beleza. Chegou lá nas peças, né? Chegou lá nas peças das APIs, né? O que as peças fazem? Ó? Peça é como se fosse um sistema back-end, pessoal. É um sistema por trás do front ali. Então, peça é uma solução, é uma feature de back-end ali. Vocês entendem isso? Tá boa a explicação? Não precisa saber também o que é peça. Existe um cara chamado peça. Vamos chamar de API. Existe uma API que é essa API. Que esse aqui já é nível de banco de back-end, né? Esse aqui já é nível de back-end. E é essa API que bate nos bancos de dados. Ó. E aí, é lá nos bancos de dados. Opa. É lá no. De dados de Deus é foda, né? É lá no banco de dados que tem as informações. E aí, depois que o banco de dados faz o quê? Devolve as informações que a API solicitou. O que a API faz? A API devolve as informações, né, para o front-end. E aí o que o front-end faz? O front-end monta a tela, né, com as informações que ele recebeu. É assim que funciona. Em resumo é isso. Tem milhares de coisas no meio aí, mas em resumo, a grosso modo, é assim que funciona quase todas as aplicações modernas. Então, o front-end ele monta a tela com as informações. Que informações, pessoal? Ó, o que tem no Instagram? Ó, o Instagram tem meu nome, né? Tem o nome do usuário, tem sei lá, a foto, né? A foto, pessoal, vai ser mais ou menos, ele vai mais ou menos procurar em um bunker. Um bunker é uma base de fotos, né?
uma URL da foto. Então, tipo, a foto de Márcio tá aonde? Tá em www. Sei lá, Instagram, né? Meta.instagram. Bank, vamos chamar de bank aqui, ó. Bank. E aqui a referência da foto de Márcio, que pode ser alguma coisa assim, um ESCzinho da vida, um hashmap da vida, um hashzinho. Então, geralmente assim, uma foto direta. Não sei porque você tá diminuindo essa porra, mano. Ó, vai ser algo assim, um JPEG da vida aqui, né? E aí ele consegue pegar minha foto. Aí o que mais que vai ter? Vai ter minha idade, né? Não sei se parece idade no Instagram, não lembro. Vai ter meu status, né? E aí vai ter uma lista de IDs que representam meu usuário, os meus amigos, né? Os meus seguidores, Assim como vai ter também, ó, uma lista de IDs, que representam os meus seguintes, né? Os que eu sigo, né? Tá, eu quero chegar nesse ponto aqui do ID. Eu também vou ter um ID, ó. Então, em resumo, esse dado que chega aqui, ó, esse dado... pronto. Pô, eu tenho que ter raiva do Windows, cara. Pensa o cara que tem raiva do Windows é eu. Ó, essas informações que chegam aqui, ó, que são essas informações aqui, ó, que tá aqui, ó, tá vendo essas informações que chegam aqui, ó? Essas informações aqui é muito importante. Essas informações aqui, eles vão ser um response. O que é um response? Um response nada mais é que uma classe, ó. Vou mostrar um exemplo de response para vocês aqui, ó. Nossa, tem que lembrar a sintaxe de Java. Primeiro nome da response info user, sei lá, response user, class response user, aqui tem construtor, não lembro. Java tem construtor assim? Não tem, né? Não tem. Java é bugado. Aí, ó, quais são as propriedades dele aqui, ó? Ele vai ter um val, isso não é Java. Como é que é, pessoal? Ajuda aí. É o nome da variável primeiro? É muito ruim. Não, é direto o nome da variável, né? Tá certo. Então é nome aqui, ó, que é uma string, né? Aí vai ter o que mais que eu vou ter ali? Eu vou ter um ID, né? O ID geralmente é uma string também, mas vamos colocar um inteiro só para vocês entenderem. O que mais que tem? A imagem, né? A foto de perfil, né? Sei lá, a foto, né? A foto, que é em inglês, ó. A foto vai ser uma string também, né? Que é um endereço. O que mais que tem? Aí vai ter uma lista. Tem os dados da pessoa. É massa, não é primeiro o string, é depois o nome. Sei lá, por isso que eu perguntei. É ao contrário. Lembra, porra. Ó. Int. Eu queria também não lembrar como o senhor. Não, mas é sério, eu não mexo com Java. Ó. Nome, o que mais que tem? Aí tem a lista, né? Então a gente vai ter uma lista aqui de que? No caso vai ser de... Deixa eu só colocar aqui que é Java. Que ele para de chatear a gente aqui. Java... Poxa, não funcionou? É outro jeito? Oxe. Tá doido, Java. Bora lá. Bugou o programa. Tá bom. Ó, aí vai ter uma lista aqui de quê? Vai ter uma lista de IDs, né? Então tu vai ter o ID, então o ID é um inteiro, então vai ser um inteiro aqui. E aí tu vai ter uma lista de IDs, ó, lista de seguidores, né? Então são teus seguidores, ó. E aí tu vai ter é isso, né? Então é basicamente isso que vai retornar. Esse cara aqui que a API retornou é um response, né? É o user response, ó. User response. Então esse cara aqui, no momento que é retornado, ele está em tempo de execução, ele está na memória RAM. E aí esse cara chega. E aí por que eu quero falar desses IDs aqui para vocês, ó? Porque eu estava falando que evita duplicação, né? Então, eu poderia, se eu não tivesse banco de dados, eu poderia devolver aqui na lista
já o próprio usuário responsa aqui, ó, o name com o ID, com foto de cada um desses caras. Mas não, eu só devolvo um ID. Porque no momento que tu clicar no botão para ver a lista de usuários, né? Tu clicou no botão para ver a lista de seguidores. Ele vai consultar cada um desses IDs aqui e vai fazer o quê? Uma consulta no back-end para pegar a foto referente a esse ID. E aí é feita uma nova consulta. Precisa entender isso? Representam. Entender isso? Então, o banco... Peraí. Quer dizer que no caso, vamos dizer, eu tô lá no Instagram, então no caso, quando eu clico para seguir alguém, quer dizer que na verdade ele vai salvar aquela ID da pessoa. E aí quando eu for consultar ela, ele tá lá no banco de dados e vai trazer todos os dados dessa pessoa, mas a primeira condição é o ID, no caso, para procurar isso, é isso? É quase isso. É porque tu já falou que tu tava seguindo alguém. Mas assim, vamos imaginar que tu tá na tua tela. Tu tá na tela inicial. Deixa eu ver se tem no Instagram aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Muita calma nessa hora. Ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Deixa eu... Opa! Ó, eu tô no Instagram. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar tudo. Fechar tudo aqui. Então vai mostrar aí. Vou fechar tudo aqui, ó. Pá. Ah, tem um jeito melhor de fazer isso, pessoal. Tem um jeito melhor. Pera aí. Segurem aí. A gente vai já começar. A gente tá só na motivação ainda. A gente vai já começar a ver o banco de dados de fato. Mas bora entender como funciona mais ou menos. Ó, eu tô no Instagram. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Que vai dar bom. Segurem aí, que tem muita gente me seguindo. Parece que eu fico seguindo os outros. Tá. Muita calma nessa hora. Eu tô com o Wi-Fi desligado, não sei desde quando. Mas bora lá. Ó, vou compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar o Android Studio aqui pra vocês. Opa. Todo mundo tá vendo o Android Studio, né? E aqui eu tenho meu device. Por que não apareceu, eu não sei. Android é bugado, Windows é bugado. Agora vai. Simplesmente não quer aparecer. Paz, vou dizer mesmo que... Querendo dinheiro, eu poderia divulgar essa galera. Pronto, ó. Eu tô com o Instagram aberto aqui, ó. Certo? Tô com o Instagram aberto aqui na minha loja aqui. Aparecendo, tá aparecendo. Tá aparecendo, não? Não tá, não? Não tá aparecendo, não, pessoal? Ah, sim, tá no cantinho, Giovanni, aí, ó. Aqui, ó. É no cantinho. Ó, eu vou fechar todo o restante aqui. Só vocês focarem no cantinho aqui. Então eu tô com o meu Instagram aberto aqui, ó. Beleza? Então quando eu carreguei o Instagram, quando eu abri o Instagram, ó, eu vou clicar no meu perfil aqui, ó. Quando eu clicar no meu perfil, o que o Instagram vai fazer? Ele vai... O clique no perfil, o clique no botão aqui, eu cliquei no botão aqui embaixo, né? O próprio clique vai bater numa API, dizendo assim, olha, ele vai bater na API de perfil, que esse é o meu perfil, né? Então é uma API de perfil. E aí a API de perfil, ela está configurada para devolver essas informações aqui, ó. Então a API de perfil recebe um ID, que é o meu usuário, eu estou autenticado, isso não importa agora. E aí a API vai fazer o quê? Vai lá no banco de dados, isso tudo tudo remoto, né? Lá no banco de dados ele vai procurar, opa, esse ID aqui, esse usuário, né, Xmob aqui, tá querendo acessar o perfil dele. E para montar a tela de perfil dele, eu preciso de todas as informações necessárias. Eu preciso do nome, talvez nem precise, porque vai ser o mesmo nome que está logado, né? Mas eu preciso aqui, ó, de um slogan, eu preciso da imagem, eu preciso da quantidade de post que ele tem, da quantidade de seguidores, da quantidade de seguindo, desse bio aqui, eu preciso dessas informações, eu preciso das fotos. Então, pode ser várias peças, né, que fazem isso. Na verdade, são várias peças que fazem isso, né? Mas vamos já que seja só uma. Ela vai devolver todas as informações. Essas informações
vão chegar naquele response lá. E aí chega no response, essa informação ela é consultada no banco de dados e a API devolve. A API devolve todas as informações por front, né? Chega no Android aqui e, o Android, e a implementação vai fazer o seguinte, opa, o cara mandou tudo que eu preciso, agora eu consigo montar a tela. E aí ele monta a tela. Então todas essas informações aqui estavam no banco de dados. Tanto que se eu não tivesse com internet, isso aqui não ia carregar. O meu perfil não ia carregar. O meu perfil... Opa, mudou. O meu perfil só carrega se eu tiver internet. A não ser que esteja em cache. E aí é um outro assunto. Quando é que o perfil carrega mesmo sem internet? Quando ele já baixou todas as informações e armazenou em cache. Por que é interessante? É uma estratégia, né? O que será armazenar em cache? É salvar no banco de dados local. Ou seja, no próprio celular. Então, quando que ele vai armazenar? Quando faz sentido. E no caso do perfil, faz sentido. Porque não vai mudar. Esses dados aqui não vão mudar. Vão ser sempre os mesmos. Então, em resumo, quando o dado é sempre o mesmo, ele armazena em cache. Então, cache é isso, pessoal. Sabe quando você limpa o cache no celular? Cache é uma informação temporária que serve para não gastar peça, não gastar consulta em banco de dados. Por quê? Porque é a mesma informação. Tu não mudou nada. Se tu bater no banco de dados de novo, vai retornar tudo de novo aqui. Então, é para isso que serve cache. Então, quando eu apago o cache aqui, ó, quando eu vou lá no Nossa, eu odeio o Android. Quando eu vou lá no... É o quê? Quando eu vou aqui, ó, e apago o cache, ó, tá vendo? Tem um storage aqui e tem o cache aqui, né? Ó, tá vendo que eu tenho cache? Eu vou apagar o cache, ó. E aí quando eu voltar lá, ó, é porque isso aqui não tá salvo no cache, né? Tá salvo no data, né? Ah, continuo com internet, né? Então ele buscou. Vamos fazer de novo. Ó, eu vou limpar, vou deletar a internet aqui. Tô sem internet aqui agora. E aí eu vou lá no cache de novo. O Android é burro, ele não sabe que tem cache novamente. Limpei o cache e voltei pro Instagram. É que o Instagram está sendo esperto aqui. Ele não está salvando essas coisas em cache. Ele poderia? Poderia. Só que ele não está salvando essas coisas em cache. Ele está salvando... Tá vendo esse cara que está salvo aqui? Ele está salvando no próprio banco de dados. Então, não é um cache diretamente. Mas isso aqui, ó, repara que não carregou. Por quê? Porque ele tentou fazer uma consulta no banco de dados, uma consulta na API, e a API consulta o banco de dados e não tem internet. Então ele não carregou a imagem. Ó. Faz sentido isso para vocês? Só que repara que, apesar de não ter a imagem, tem um monte de outras coisas aqui, ó. Todas essas outras coisas aqui, ó, estão em banco de dados local. Tá em banco de dados local. Tanto que está sem internet e ainda está aparecendo aqui. E esse banco de dados local está onde? A gente não consegue acessar, né? A gente não consegue ver. Só que a gente consegue deletar. Tá vendo esse clear data aqui, ó? Eu consigo deletar o banco de dados. Ó, e ele tem dado, ó, tá vendo que é um data? Ó, é o banco de dados. Eu tenho 609 arquivos aqui. Se eu deletar, até a minha sessão, até o meu login aqui, meu acesso, né, vai sumir. Porque eu vou deletar o banco de dados. Então, repara que... Márcio, Pode falar. surgiu uma dúvida aqui. Por exemplo, lá embaixo, rola embaixo aí rapidinho. Lá naquela tela mais... pode rolar aí embaixo. Fazendo uma outra foto. Tipo assim, bem aí na... Que é uma dessas aí. Não, por exemplo, uma foto dessa aqui, ó. No caso aí, tu tem lá um numeral, né? Um número, tipo, por exemplo, de quantas curtidas teve. Minha dúvida. Por exemplo, vamos dizer, tem uma foto lá, aqui embaixo, no caso, não nesse dos... Uma foto aqui embaixo. Bem aí, por exemplo, tem as curtidas lá. Sei lá, por exemplo, aqui tá 600 e pouco, 800 e pouco, não sei. Sim. Mas tem. Essa contagem aí, por exemplo, ele tá buscando o quê? Uma quantidade dentro do banco de dados, e aí é somada e é jogado para aí, ou tem tá também, por exemplo, aí os... Exatamente. Soma, né? Só ela soma, não é isso? Não é somado. Essa informação, ela sempre é atualizada no banco de dados. Essa informação, ela é única. Eu não sei se eu estou compartilhando tudo aqui, mas lembra que eu falei que a informação é única? Ó, a informação no banco de dados, ela não tem repetição. Ela é única. Ela não evita duplicação. Então,
naquele cenário ali, o que acontece? Existe uma única referência ID, que é a referência de qual? É a referência ID desta postagem. Então, a referência ID desta postagem, vamos dizer que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ID. Então, quando o banco de dados, alguém consultar o banco de dados, essa referência, ele vai devolver a quantidade de curtidas que está lá. Então, esse número aqui, essa informação, ela sempre está lá, ela é única. Então, todo mundo que precisa vai consultar. Então, como o meu algoritmo quis sugerir essa foto para mim, ele teve que ir lá no banco de dados buscar quantas curtidas essa foto tinha. Aí o que vai acontecer quando atualiza? Tanto que, para atualizar essa curtida, eu tenho que recarregar a página. Vocês percebem que ela não atualiza à medida que vai sendo curtida? Ela não atualiza. Ela precisa recarregar. Por quê? Porque precisa fazer uma nova consulta para buscar de novo qual que é o valor atualizado. E aí, quando essa foto recebe novas curtidas, o banco de dados é atualizado como? O cara que clicou aqui vai chamar uma API dizendo assim, opa, esse cara aqui acabou de curtir esse ID aqui, essa referência de ID. Aí essa informação chega lá na API, que faz uma consulta para o banco de dados, só que agora não é uma consulta de pegar um dado, é uma consulta de setar um dado. Então ele vai setar o quê? Mais um. Ele vai setar mais uma informação. E aí esse cara vai... essa referência ID, né, do número de curtida dessa foto aqui, vai ter um valor a mais ali. E aí quando alguém chamar de novo, quando alguém precisar de novo mostrar essa foto, vai novamente consultar quantas curtidas tem e agora vai estar atualizado. Vai vir um valor atualizado, entendeu? Então é assim que funciona. Mas aí no caso, entendi, mas aí no caso, por exemplo, agora que tá sem internet, sem nada, tudo mais. E aí no caso, essas curtidas aqui, elas só a soma ou tem, tipo, por exemplo, se eu fosse abrir lá no data do teu celular, ele ia aparecer Ó, todos os dados de todo mundo que curtiu, é só a soma mesmo? Ó, aqui, do lado do front, ele só soma. Ó. Quando eu curto aqui, ó, ele só soma, tá vendo? Mas isso aqui não tem valor nenhum. Como não tem internet, não somou de fato. Por quê? Porque essa informação não chegou no banco de dados. Então, se eu recarrego a página aqui, muito provavelmente ele vai ter menos. Ele não vai ter minha curtida. Entende? Depende da implementação que fizeram. Mas como não tem internet, não atualizou o banco de dados. E essa informação só existe aqui porque está no banco de dados. O Instagram, para não deixar a tela toda preta, ele resolveu salvar pelo menos essas informações do banco de dados. Por que não salvou as fotos? Porque se salvar as fotos, gasta muita memória. Disco, né? Vai gastar muita memória do usuário, né? E o usuário não quer isso. O usuário não quer. O Instagram já tá gastando ali, ó, 1 GB, né, de dados. Se ele for isso guardando só texto. Imagina guardando imagem, né? Então vai guardar muita memória. Ele guardou só uma aqui para mim mesmo, porque para não ficar totalmente na escuridão aqui, o resto ele só guardou a informação. Talvez esse aqui não guardou porque não tinha baixado também. Vai depender da implementação. O ponto aqui é para vocês entenderem essa relação de precisar de uma informação e consultar o banco de dados. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Isso. Não, agora vamos falar de banco de dados de fato, né? Ó, a ideia aqui era 1 hora de call, né? Mas a gente vai estender só um pouquinho. Quando a gente fala de banco de dados, existem vários tipos de banco de dados. Deixa eu voltar minha internet aqui. Existem vários tipos de banco de dados. Opa, é o quê? Ó, quando a gente Jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo? Ó, existem vários tipos de banco de dados. Vários tipos. O que a gente vai falar é o banco de dados relacional. Por que existem vários tipos de banco de dados, pessoal? Primeira coisa, porque existe... Nossa, minha organização tá péssima hoje, né? Porque existem, né, vários tipos de banco de dados. Por que existem vários bancos de dados? Porque há, né, várias formas de organizar, né? Organizar, salvar, armazenar dados. Então, é simplesmente por isso. O cara pensa assim, não. Vai falar. Márcio, rapidinho. O banco de dados, no caso, o SQL, é quase um arquivo Excel? Vamos lá. Porque o arquivo Excel tem texto e tal. Vamos definir algumas coisas. SQL não é um banco de dados, pessoal. SQL
é uma linguagem para banco de dados. Então, tu precisa de uma sintaxe, né? Tu precisa de uma linguagem para saber operar, para saber consultar no banco de dados. E essa linguagem é SQL. Existem outras linguagens. Existe o NoSQL. Então, SQL é uma linguagem. Um banco de dados aqui, ó, banco de dados de fato, tem vários, né? Tem o SQLite, tem o MariaDB, tem o Postgres, SQL, entre outros. Entre outros, beleza. Existe vários bancos de dados. Todos esses aqui são bancos de dados SQL, né? Relacional aqui. Então, isto é banco de dados, para ficar muito claro. Isto é banco de dados. Isto é uma linguagem de banco de dados. Beleza? Tá claro isso para vocês? Tá claro. Então, respondendo a pergunta, o que é um banco de dados? Um banco de dados relacional? É exatamente isso. É um Excel gigante. É um Excel gigante e organizado. Otimizado e organizado. É isso. Entendi. Então, no caso aí, o Excel, vamos dizer assim, o SQL é o Excel, o arquivo Excel com vários dados, ou que vai ser inserido os dados. E basicamente o SQL é o que a gente fala lá, é A linguagem. um macro que a gente trazer os dados que a gente quer, por exemplo. Isso. Por exemplo, Sintaxe. uma consulta SQL. No caso, a gente fala o PVE, né? Isso. Uma consulta SQL. Você está na minha tela, né? Sim. Não. Deixa eu compartilhar de novo só para garantir, já que você não me responde aqui. Uma consulta SQL seria algo mais ou menos assim, select tal coisa. Opa, me ajuda. Onde, ou então from tal lugar. Mais ou menos assim. Vamos resumir. Isso aqui é uma consulta SQL. Então, esta linguagem, repare que é uma linguagem, né? Que tem o quê? Que tem sintaxe, tem regras. Então, o select é uma função, né? Que faz o quê? Que seleciona o quê? Tudo. O asterisco significa tudo. From é o quê? De onde? De onde vai selecionar tudo? De tal lugar, sei lá, da coluna 1, por exemplo. Então, isto é uma consulta SQL. Então, isto é um SQL. E essa consulta pode ser feita no teu banco de dados, que pode ser um SQLite, pode ser um MariaDB, um Postgres da vida. Entendeu? Esse SQLite é o do Android, né? Ele é só local. O MariaDB e o Postgres eles são os mais utilizados, né? É isso, né? Só que... Vai falar, quem tá falando aí? Não? Só que tem um porém aqui. Ele não é só um Excel gigante. Ele é um Excel. Ele é vamos falar de Excel, né? É um Excel com milhares ou tanto quanto necessário, né? Tanto quanto necessário de tabelas. E o que é uma tabela? Tabela é como se fosse uma classe. Acho que fica bom, né? É como se fosse uma classe, Fosse uma classe, né? Na verdade, ele é uma entidade. Porque sabe quando a gente cria uma classe? Por exemplo, essa classe aqui, Essa classe aqui também é uma entidade. O que é uma entidade? É uma classe que serve para armazenar informações. É como se fosse uma classe de dado. É um dado class. Porque classe geralmente tem mais coisa, né? Classe geralmente tem funções aqui, né? Faz tal coisa, não sei o que, faz A, faz B. E uma classe de dado, não. Uma classe de dado geralmente é só dado. Então, quando é só dado, a gente pode chamar de entidade, né? Entidade não é bem essa definição, mas vamos tentar entender dessa forma. Então, uma tabela, ela é uma referência de uma entidade. Tabela é referência de uma entidade. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal.
Peraí. Deixa eu ver uma definição boa para identidade. É isso mesmo. É isso mesmo que eu falei. Então, a entidade, vamos entender a entidade como algo que precisa armazenar informação. Então, no nosso Javão ali, no Java, a entidade vai ser a classe pessoa, por exemplo. A definição da classe pessoa, ó. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No nosso banco de dados, a entidade vai ser o que? A tabela pessoa. E aí vai ter o que? Mesma coisa, ó. Vai ter o nome de não sei quem, o título de eleitor dela, certo? Então, entidade é isso. E aí, no banco de dados, cada entidade, né? Cada entidade, ela vai ser uma tabela. Então, quando tu quer salvar a pessoa no banco de dados, tu vai passar tudo que a tabela pessoa precisa. E aí, esse cara aqui vai ter que ter algo equivalente, né? Nome, Márcio, lá no Java, lá no caso, quando a gente fazia o construtor, fazia tudo no negócio lá da classe que a gente ia fazer. No caso, o banco de dados seria para pegar essas coisas tudinho e jogar lá para o banco de dados. Exatamente, para armazenar em disco. Eu pensei que não. É verdade, tu falou ainda mais cedo lá que no caso ali, como a gente fazia no programa, o programa na verdade não salvava, porque é uma memória volátil. No caso agora, Isso. se a gente quiser fazer uma rodada, ele vai jogar para um banco de dados. Isso, exatamente. Beleza? É isso, né? Então, pessoal, aí no banco de dados a gente vai ter as consultas SQL. As consultas SQL, entende consulta não só como consulta, mas como execução SQL. Beleza? Então, quando a gente fala em consulta SQL, na verdade é um comando, né? É uma execução de função aqui, ó. Execução SQL, né? E aí, quando tu vai consultar no banco de dados, tu precisa usar essas palavrinhas-chave aqui. Mas o banco de dados nada mais é que uma tabela. Deixa eu tentar desenhar uma tabela aqui. Eu não vou conseguir desenhar sem a ajuda do programa. Deixa eu ver se tem uma tabela aqui. Table, pronto. Ó, tá vendo essa tabela aqui? Essa tabelinha aqui pode ser a nossa tabela pessoa, né? Então, vai ter um ID, vai ter um nome, né? Vamos colocar mais alguma coisa aqui. A idade, né? Opa, cadê o nosso... Ó. E aí a gente vai ter aqui, ó, o ID inicial vai ser 1, né? O nome vai ser Márcio e a idade de Márcio real 25, né? Ó. Não sei porque tá bugado isso aqui, não era pra tá... Era pra ele não tá pegando a formatação, né? Tem alguma coisa aberta ali. Deixa eu criar um arquivo novo aqui. Que ele para de chatear. Ó. Tá vendo? Então, isso aqui é um banco de dados, pessoal. É isso aqui que é um banco de dados. Então, quando eu registro o primeiro usuário, ele vai ter uma lógica ali para gerar os IDs, né? E esse ID não pode repetir, né? Porque é um ID único. E aí ele vai começar a preencher. Ó, o 2 aqui, ó. Pode ser a Poli, ó. A Poli. A idade de Poli real aqui, ó. 40. O que mais que tem aqui, ó? Ah, é 15 anos, meu filho. Ó, Giovanni aqui, ó. Giovanni tem idade aqui 42 também, ó. E assim 50 sucessivamente. anos. Então, isso aqui é uma tabela do banco de dados. Aí que a gente vai ter, ó. A gente vai ter... Essa tabela aqui representa o quê? Representa uma classe, ó. Para ficar bem claro para vocês, ó. Uma classe. Vou fazer uma classe para vocês aqui, ó. A classe a class, ó. Pessoa. Opa. E aí vai ter as propriedades aqui, ó. Nome. Aí que é uma string, né? String nome. E o que mais? E a idade, né? Int idade. Então, ó, vou botar um Javão da vida aqui. Java. Vamos lá. Ó. Não sei porque isso aqui ficou dentro. Tá doido, Java.
Ah, pronto. Será que alguém precisa disso aqui? Acho que não precisa. Nossa. Tá bom, meu filho. Ó. Isso aqui é a mesma coisa. Um tá no banco de dados, um tá na classe, e aí a linguagem não importa, né, pessoal? Aqui podia ser Kotlin, ó. Não importa a linguagem, né? Vamos fazer em C aqui. Ah, eu lembro muito. Vou fazer em Kotlin aqui pra vocês, ó. Não é possível que eu não lembre Kotlin, né? Mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que eu vou ter aqui por pessoa. E isso aqui fica assim, ó. String. Idade. É um int. Não tem essa porcaria de coisa. E esse aqui é um val. É isso? Acho que é isso. Eu não lembro nem Kotlin, que eu vejo todo dia. Mas é isso. Então, isso aqui é a classe em código, né? E esse aqui é a tabela. Beleza? Aí eu tenho outra classe aqui, ó. Eu tenho agora a classe... o que uma pessoa pode ter? Sei lá, um CPF. endereço. Podia ser CPF, mas vamos colocar endereço aqui. Vamos colocar endereço, ó. Endereço. Altura. Endereço. Ó, endereço vai ser uma classe endereço aqui, ó. Endereço. Telefone. E aqui é o endereço dele. Calma. Address 1. Beleza? Ó, esse aqui é o endereço dele. O endereço vai ter o quê? O endereço vai ter simplesmente aqui a rua, ó. A rua. E vai ter aqui o CEP. Sei lá. 20 CEP. Então é isso. Aí vai ter duas tabelas, ó. Vai ter a tabela aqui. Tá vendo? Eu falei que cada entidade é uma coisa, ó. Então aqui vai ter outra tabela. Essa tabela vai ter o ID de endereço também. Aqui vai ser rua. E aqui vai ser o CEP, né? Então a rua que o Márcio mora aqui é rua, sei lá, Rua Campeão. Aqui, ó. Campeão. Vai colocar o teu endereço. Poli mora aqui na Rua do Lixo. Aqui, ó, Rua do Lixo. Rua do Morro aqui. Lembra? Ó, Rua do Morro aqui. Tarará, 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 tarará. Opa, faltou um número ali. Beleza, pessoal? Ficou claro para todo mundo aqui, ó, as tabelinhas. A gente vai já fazer uma consulta ali em um programinha que tem. Mas bora olhar para esse cara aqui primeiro, ó. Então vai ter isso aqui. Então, como que eu coloco o endereço? Ó, o endereço está aqui, ó. O endereço está aqui. E repara que ele é uma instância de endereço dentro do meu pessoa. Já no meu banco de dados, não. No meu banco de dados, para eu ter o endereço que eu até poderia. Eu poderia ter mais campos aqui, como rua, CEP, tarará, tarará. Mas eu quero mostrar para vocês outra coisa. Ah, vamos mostrar filho. Filho é melhor. Ó, vamos deixar de endereço de mão. Vamos mostrar filho. Lista de filho, né? Então, poli, né? Por exemplo, tem filho, né? Vamos fazer poli aqui, ó. Então aqui vai ter uma lista, ó. Uma lista de quê? De pessoa. O filho é uma pessoa, né? Uma lista de pessoa. E aqui é filhos, né? Filhos. Beleza? Então como é que vai funcionar? Vamos esquecer endereço. Endereço foi um péssimo exemplo. Endereço só dois. Ó. Vamos pensar em filhos. Filhos é uma outra tabela, né? Só que o que acontece? Filhos também é uma pessoa. Percebam que filhos também é uma pessoa. Eu vou botar o filho de Poli aqui, ó. Então, para me cadastrar o filho de Poli, eu vou colocar aqui, ó, filho de Poli. Beleza? Ele tem quantos anos? Ele tem 10 anos. Então, eu tenho que dar Meu Deus, 8. eu tenho que dar um jeito de relacionar Poli com o filho dela aqui no meu banco de dados. Porque, senão, eu teria que fazer algo assim, ó. Nome do filho. Algo muito caótico assim, ó. Nome do filho. Aí ia ter que ter o quê? Idade do filho também, ó. Perceba que ia ficar bugado? Ó. Só que esses caras aqui não tem filho, ó. Só Poli que tem. Aí ia ficar aqui um quê? Um null aqui, tá ligado? Então, o banco de dados ele não funciona dessa maneira. O banco de dados relacional ele precisa trabalhar com relações. Então, o que haveria aqui era o seguinte: um ID
filho. E aí, no caso de Márcio, seria nulo. No caso de Polly aqui, seria o ID do filho dela, 4. E aí, quando alguém precisasse dos dados do filho de Polly, ele ia fazer uma consulta na tabela pessoa pelo ID do filho de Polly, que é 4. E aí iria encontrar o 4 aqui, que é o filho de Polly, e aí ia poder pegar o nome e a idade. Faz sentido para vocês? Ó, o Giovanni também é filho de Polly. Então aqui, como é uma lista, ó, lista a gente representa assim, ó, 4 e 3, ó, 3 e 4. Então, tanto Giovanni quanto... E o resto aqui é nulo, né? Giovanni não tem filho aqui. Márcio, mas Ele aí não tem. entraria Márcio, mas aí não entraria uma outra tabela, ou ficaria tudo numa mesma tabela, porque, por exemplo, o que eu vejo é a relação, por exemplo, das pessoas, e filho seria uma outra relação, então não entraria uma outra coisa. Porque essa tabela aqui é a tabela pessoa. E filho também é uma pessoa. Diferente se tu tivesse um disciplina aqui, ó. Vamos fazer uma disciplina? Ó, pra ficar claro isso aqui pra vocês, ó. É isso que eu pensei também. Eu pensei que o senhor ia criar outra tabela Então, só bora para ver. filho. Pronto. Não, mas é porque a tabela de filho é a própria pessoa. E a tabela pessoa já existe. Não, certo, mas aí o problema, na verdade, não é isso, o problema foi porque a classificação entraria talvez numa outra tabela, foi o que eu entendi, né? Eu imaginei. Uma tabela Assim, a mesma foi, Existe isso. por exemplo, Existe isso. Existe uma tabela relacional. Por exemplo, uma tabela relação filho. Algo assim. E aí nessa tabela poderia haver algo assim, ó. O ID da mãe, o ID do pai e o ID do filho. Que seria a lista, né? Vamos apagar isso aqui. Eu não sei apagar a tabela, muito bom. ID filho, ó. Pode ter, é um tipo de organização. Então o ID da mãe é Polly. O ID do pai sei lá, é alguém, não tem pai. Zé ninguém. E o ID Eu do já tô. filho é 4. Então pode existir. Tu pode criar uma tabela desse jeito. É uma tabela de relacionamento aqui. Uma tabela de relação de filho. Então quando tu procurar, por exemplo, quem que é o filho de Polly, tu vai lá na tabela, procura o ID de Polly e procura o ID do filho dela. Encontrou 4? Vai lá na tabela peraí, pessoa. porque tá bagunçado, é porque, na verdade, assim, o senhor está dizendo que, por exemplo, lá na criação da pessoa, lá que no caso é o nome e tudo mais, vai ter uma condicional lá. Ele é filho de alguém? Sim, aí qual? Aí vai aparecer, tipo, por exemplo, vai aparecer a lista lá, tá o nome da Polly, então eu vou colocar Polly, e aí, no caso, automaticamente ele vai ficar, vamos dizer, relacionado, Polly e ele. É mais ou menos isso que eu consigo entender, né? Que no caso ali, vai ter uma opção na hora de criar a pessoa, que no caso seria o filho, aí eu faço uma condição, por exemplo, eu vou deixar lá um campo em aberto, olha, aí é filho de alguém? Sim. Aí vai buscar no banco de dados, é filho de Polly. E eu clico e aí vai estar condicionado a ela, vamos dizer assim. Mais ou menos isso, mas... É mais ou menos, mas é assim, há diversas maneiras de implementar. Quando tu colocou aí, só classe pessoa, tu não colocou, tá, filho, mas como vai ser vamos dizer, essa seleção? Como ele vai ser filho de Polly, sendo que, na verdade, na classe pessoa, a gente não tem a opção para colocar ele como filho de Polly. Mais ou menos isso que ficou bagunçado. Tá. Tu quer saber como é que faz para preencher a tabela dizendo que o filho de Polly como é o nome dele, Polly? Estevão. Beleza. Dizendo que Estevão é, na verdade, filho de Polly. Existem várias maneiras de fazer isso. Isso, pessoal, não vai importar para o banco de dados. O banco de dados, na sua inserção, no insert aqui, ele diz, olha, eu quero todos esses valores da tabela. Todos. Então o banco de dados já recebe. Ele vai receber, por exemplo, no registro de Polly, ele vai receber um 2. Aliás, 2 é ele que gera, né? O ID é ele que gera. Ele vai receber um nome, né? Que é Polly. Ele vai receber uma idade, que é 40. E ele vai receber a lista de IDs de Polly, 3 e 4. Não é ele que vai tentar descobrir. Não é o banco de dados que vai receber. Ele já vai receber essa informação. Ele já recebe. E a única coisa que ele faz é preencher. Ele só preenche. A lógica de dizer que se é filho de Polly ou não é do cara lá no front-end que fez a implementação.
Então, como é que seria essa implementação, né? Isso já foge de banco de dados. Mas como que seria? Na hora que tu vai registrar Poly, e aí tu pergunta lá no front, ô Poly, tu tem filho? Tenho. Beleza, qual o nome dele? Vamos supor que seja Estevão. Beleza, aí vai lá no banco de dados procurar Estevão. Não tem. Não tem. Então cadastra Estevão. Então antes de cadastrar Poly, vai ter que cadastrar Estevão. Então ele vai mandar o que? Ó? Estevão. Qual a idade dele? 10, né? 10 e não tem filho. Mandar um nulo aqui, ó. Então cadastrou Estevão. Aí ele cadastrou Estevão, o Estevão ficou aqui como 4, né? E aí o próprio banco de dados devolveu lá para a classe o ID de Estevão. Devolveu o 4. Agora a Poly tem o filho dela, que é 4. E agora ele consegue cadastrar a Poly com 4. Essa implementação depende do usuário ali. Para o banco de dados não importa. O banco de dados diz assim, ó, eu quero esses dados aqui, me passa. Agora, se tu passar para o banco de dados um dado que não existe, por exemplo, aqui um 100, ele vai dizer assim, opa, esses ID 100 não tem aqui. Pode ser uma regra que tem no banco de dados para ele. Mas o importante é o seguinte, o banco de dados ele pede uma informação e tu passa para ele. Se tu não passar, ele não salva. É basicamente isso. A lógica geralmente fica no front. Tem lógica que pode ficar no banco de dados, mas o banco de dados é caro. Fazer processamento em banco de dados, às vezes não é muito bom. E é demorado também. Está trabalhando com disco, né? Então tu vai fazer lógica em disco, não é uma boa prática não. Mas pode. Mas assim, o mais comum é que a lógica de identificar quem é o filho de Poly, não sei o que, ver onde ele está registrado, é no front. É o front, ou então no próprio back-end. É o back-end que resolve isso. O banco de dados não quer saber. O banco de dados ele quer dado. E aí tu passa o dado para ele, ele só salva. Entendido? Vamos fazer nossa relação aqui, ó, da disciplina, né? Ó, a disciplina, pessoal, seria uma outra tabela. Por que é uma outra tabela? Porque é uma outra entidade. Por que filho não é uma outra tabela? Porque filho é um relacionamento. Ó, filho é uma propriedade de pessoa, é um relacionamento de pessoa. Só que filho é também uma lista de própria pessoa, da própria classe. Então por isso que quando existe esse relacionamento aqui, em que o tipo é o mesmo do tipo pessoa, né? Tu coloca só um ID. Então aqui no próprio banco de dados, em vez de ter uma lista de filhos, tu também poderia ter só uma lista de IDs, né, de filhos. Ó. Poderia também. Que seriam inteiros, né? Opa! Filhos IDs, por exemplo. Poderia, depende. A implementação aqui no front, pessoal, não vai importar pra gente. A gente vai focar no banco de dados. O banco de dados ele vai ter uma tabela que representa a entidade pessoa, beleza? Agora, para armazenar a disciplina, repare que disciplina é outra classe. Para representar a disciplina, ele vai ter que ter outra tabela. Uma tabela. Ó, ele vai ter uma outra tabela aqui, ó. Opa. A tabela disciplina, ó. Disciplina, beleza? Disciplina. Disciplina tem o quê? Disciplina tem o nome e a, sei lá, a carga horária. Carga horária. Então a carga horária vai ser um inteiro. Ah, está em Kotlin aqui, né? Mas vocês entenderam, né? Nome, carga horária. Ó, beleza? Então aqui a gente vai ter o nome e a carga horária. Beleza? É tudo que a gente precisa aqui por enquanto. Então, vamos cadastrar a disciplina? Vamos. Aí o banco de dados, a API, né, vai solicitar, né? A API vai solicitar os dados, né? Que é o que? Nome e carga horária. Sempre que eu botei GH, né? CH. Nome e carga horária aqui, ó. E aí a API, né? Foi tudo pela metade aqui. Ó, a API vai mandar para o banco de dados, ó. Peraí. Ó, a API vai mandar para o banco de dados. O banco de dados, né? O banco de dados vai receber o que? O nome, a disciplina, né? A disciplina, que é o que?
o nome e a carga horária. Então vai receber aqui, ó, uma informação que o banco de dados receber, vai receber mais ou menos algo assim, ó, como por exemplo, matemática, ó, matemática e a carga horária de matemática, 60 horas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar matemática e registrar aqui, vai gerar um ID para matemática, né? E vai dizer 60 horas. Tudo claro até agora, pessoal? Tranquilo, né? Uma tabelinha, uma entidade é uma tabela que representa uma classe. Ficou claro, né? Sim, claríssimo. Beleza. Como é que vai funcionar a relação da pessoa, da tabela pessoa, com a matemática? Através de IDs. Aí a gente vai entrar num conceito muito interessante que eu vou trazer para vocês. Ó. O conceito de chave primária e chave estrangeira. Então, o conceito de chave primária é o ID. É o ID da própria tabela. Então, é a chave dele. E o que seria a chave estrangeira? É o ID de uma outra tabela. Ficou claro? É Márcio. É Márcio. Estou ouvindo. Vai falar. Não tá, não, o meu não tava funcionando, não, nadinha. Não tava escutando o senhor, não, Um bocadinho aí. Tô na API aqui, API dados não nem a CH. transmissão. Vocês estão me ouvindo agora? Parou certo. Agora que voltou. Tá, eu estava falando sobre a questão do que a tabela de disciplina recebe. A API ela recebe o nome e a carga horária, que faz uma consulta no banco de dados de registro, né? Passando o nome e a carga horária. Esse nome e carga horária é salvo no banco de dados. Ficou claro? Claríssimo, né? E aí eu comecei a falar sobre o conceito de chave primária e chave estrangeira. Chave primária é isso aqui, ó. Chave estrangeira é a chave de uma outra tabela. Fechou? Então a chave primária é isso aqui. E essa aqui não tem chave estrangeira. Aqui vai acontecer, ó. Repara que pessoa ele precisa ter uma disciplina, né? Por exemplo, o Poli está fazendo tal disciplina. Então vamos construir nosso ID disciplina. Ó, ID disciplina. Beleza? Então o Poli está fazendo matemática. Então a ID disciplina aqui de Poli é 1. Já Márcio está fazendo aqui, ó, português, ó. 90 horas. Então o Márcio está fazendo 2. Já Giovanni, ó, está fazendo Pilates aqui, ó. Que é 30 horas. Então, isto é a chave estrangeira. Isto é a chave primária. Então, eu não preciso ter tudo isso aqui na mesma tabela. Eu uso uma outra tabela, usando referências de ID, para que eu consiga armazenar as informações que eu preciso. Só que reparem que disciplina é uma tabela que ela também precisa saber quem está matriculado nela. Aí entra um outro conceito que eu não vou falar para vocês. Mas o importante é o seguinte, o importante é vocês entenderem esse relacionamento de uma tabela com outra. Por isso que é um banco de dados relacional. É porque tu está relacionando tabelas. Fez sentido isso aqui para vocês, pessoal? Ó. Fez? Então, por exemplo, quando eu quero saber qual disciplina Márcio estuda, eu vou lá no banco de dados, passo o ID de Márcio, eu quero esse cara aqui, e aí eu passo dizendo, olha, mas filtra pela disciplina que ele está fazendo, que é o ID da disciplina, e faz um relacionamento com essa outra tabela, que é a tabela de disciplina, e verifica qual que é o ID de disciplina de Márcio referente a essa tabela. Vai dizer que é português. Então a resposta vai ser português. Beleza, pessoal? Fez sentido para vocês isso? Sim. Perfeito. Então agora... Deixa eu só ver esse negócio aí de chave primária, bem, levanta um pouquinho. Fazendo favor. Peraí, deixa eu voltar para lá, porque eu estou compartilhando só o Obsidian. Aqui... Ó, o ID é da própria tabela, o ID Isso. de uma outra tabela referenciada, de uma tabela referenciada. Então, ó, então a chave estrangeira é isso aqui, referenciada. E a chave primária é isso aqui.
Assim como Entendi. disciplina vai ter a chave primária dela. E qual a chave estrangeira dela? Por enquanto ela não tem. Poderia. Uma mesma tabela pode ter. Uma tabela ela vai ter uma única chave primária. Porque não pode ter duas referências por mesmo valor. Então ela vai ter uma única chave primária. Mas chave estrangeira, ela pode ter várias. Ó. Tá vendo que ela tem uma chave estrangeira para ID filho e uma chave estrangeira para ID disciplina. Cada chave estrangeira significa um relacionamento. Um relacionamento entre duas tabelas. Entre duas informações. Ou mais, né? Não, duas, né? Fez sentido? Ó, vamos agora olhar para esse programinha Sim. aqui, que é um programinha muito da hora, que eu vou trazer para vocês. Esse programinha aqui, vocês estão olhando a tela? Acho que não, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Espera aí. Acho que tá compartilhando só um. Tá, eu vou compartilhar aqui o programinha com vocês. É um programa que foi por onde eu aprendi banco de dados. Sério mesmo. Tá em inglês, mas eu acho que dá para vocês traduzirem ou então lerem em inglês mesmo. Ó, compartilhei com vocês aí. Ele é um programa que ensina SQL. Vocês podem traduzir. Como é que traduz isso aqui mesmo? Transmitir. Não existia um traduzir aqui? Traduzir. Ó, ele explica o que é SQL, né? SQL é uma, como eu falei para vocês, é uma linguagem, né? Ele é projetada para fazer consultas SQL ali, né? Fazer consultas no banco de dados. Ó. Aqui tem os bancos de dados, ó. Banco de dados, ó. SQL, MySQL. Nossa, como eu esqueci do MySQL. O Oracle, o SQL Server, né? Tem vários aqui. E aí, ele mostra para vocês, ó. Isso aqui é um banco de dados, ó. Isso aqui é a tabela veículo. Então, é a entidade veículo. Então, vocês conseguem fazer um exercício mental aí de transformar esse cara aqui em uma classe. Seria o quê? Uma classe que tem o quê? Marca modelo, roda. Ó, marca modelo seria string, roda seria int, porta seria int. E tipo seria o quê? Poly. Então, a chance de brilhar. Oi? Seria o quê, tipo? Uma fala. Ai, Number. agora. Tipo seria um enum, né? É. Onde seria os tipos do Ah, enumerado. verdade. Seria Não. sedã, esportes, motocicleta, corrida. E aí tu não precisaria escrever. Por quê? Por que seria enum? Nossa, eu falei por que 3 vezes. Por que seria enum? Porque se fosse string, uma hora tu poderia escrever sedã com N, outra hora tu poderia escrever sedã com acento tio, outra hora tu escreveria motocicleta errada. Então, para tipos, a gente não usa string. A gente usa enumerados. Ou um selected class, né? Infelizmente não tem no Java. Não, parece que já tem. Beleza. Vamos continuar. Então, essa tabela aqui, vocês conseguem imaginar ela como uma classe, como uma entidade. Vocês conseguem imaginar ela, né? E aí ele ensina o que é, ó. Você pode tarará, tarará, tarará. Aí vocês vão ler. Tá vendo que a tradução ficou boa? Não vão atrás disso aqui, pessoal. Isso aqui é roubo. Acaba bem aqui o site, ó. Aí vocês vão na lição 1, ó. Escrevendo consulta SQL. Vamos traduzir de novo, ó. Pessoal, cadê eu traduzir? Não tem traduzir, não? Transmitir. Tá aqui. Ó, traduzimos para o português aqui. E aí ele começa a ensinar, ó. Ele fala aqui para você sobre o select, né? E aí o select, tu vai fazer uma consulta no banco. Então tu faz uma consulta na coluna de tal tabela. Então no nosso exemplo aqui, ó. Vamos voltar. Eu tô compartilhando tudo? Não, né? Deixa eu compartilhar tudo. Olha, calma. Então quando a gente volta para o nosso Obsidian aqui, ó, uma consulta na nossa tabela pessoa, por exemplo, seria mais ou menos assim, ó. Select, essa aqui é uma consulta SQL, né? Select em tal coluna. Qual coluna, pessoal? Na coluna nome, por exemplo. Tá vendo que isso aqui é uma coluna? Ó? O nome da coluna que a gente vai colocar aqui, ó, nome. Beleza. De onde? Da tabela. Tá vendo? Tabela, ó. My table é a tabela. Da tabela pessoa. Que é o nome da nossa tabela. Então toda tabela vai ter um nome, né? Então eu vou procurar nome da tabela pessoa. É bem didático, né? Beleza. E aí o resultado vai ser tal coisa, ó. E aí quando tu usa um asterisco, tu quer listar tudo. Então, quando eu digo aqui que eu quero tudo da tabela pessoa, eu uso um asterisco. Então ele vai me retornar toda a tabela pessoa.
Beleza? E aí, ó, ele manda um exercício para vocês aqui, ó. Só com carinho, ó. Usaremos o banco de dados com informações sobre alguns dos filmes clássicos da Pixar, na maioria dos nossos exercícios, tarará. E a tabela filmes, ó, ele está dando o nome da tabela, ó. A tabela é filmes. E a consulta padrão abaixo mostra todas as propriedades de cada tá. Ó, repara que filme, a gente também pode pensar em filme como uma entidade, né? Como uma classe. Pessoal, o ID ele converteu pro eu ia, é foda. Mas de boa. Ó, isso aqui é o ID. O ID é o próprio banco de dados que gera, porque o próprio banco de dados precisa gerenciar a sua consistência, né? Então, vocês não vão passar ID pro banco de dados. Aí na classe de vocês, logo, só vai ter o quê? O título, o diretor, o título vai ser string, o diretor vai ser string, ou não. O diretor pode ser pessoa, né? O ano vai ser o inteiro e a duração vai ser o inteiro também. E aí o primeiro exercício é qual? Encontre o título de cada filme. Então, se tu quer o título de cada filme, ó, se ele converteu não deu certo fazer o não deu certo fazer a tradução, ele converteu. Mas é assim, ó. Opa, ó. Nossa. Nossa. Tá bugado. Sai daí, tchau. Vamos reiniciar, né? Eu vou ter que botar em português, inglês, pessoal. Só porque não tá funcionando esse negócio ali. Onde é que vai? Traduzir a seleção para português. Deixa eu voltar pro idioma original por enquanto. Ó, tá vendo que tem o select from? O select é o verbo que devolve, que faz uma seleção, né? Então aqui minha consulta seria como, ó, select, aqui, ó, vamos rodar isso aqui para ver o que ele tá acontecendo. Ah, não tem como rodar? Incomplete, tarará. Ó, o que tá rolando aqui, ó? Select, o que ele quer? No primeiro ele quer todos os títulos, né? Repara que título é uma coluna, é o título da minha coluna, ó. Então eu quero o quê? O title. É massa, rapidinho, deixa eu continuar. É o que a gente vai aprender agora na disciplina SQL, né? É sim, você quer? Oh. Ó, Ah, mas é o que vai ter na nossa disciplina ou não? não entendi. Ou vai ter outra linguagem? Vai ser SQL ou vai ser outra SQL mesmo. linguagem? SQL mesmo. Talvez ele fale É no nada. SQL, mas vai ser SQL mesmo. Ah, tá, beleza. Beleza? Ó, então, quando eu usei a request, né, a consulta, select title for movies, ele listou todos os filmes para mim. Percebam? Então, quando eu uso o asterisco, ele parece tudo. E aí, à medida que eu vou acertando, pessoal, a resposta, ele vai mudando o exercício, ele vai pulando. Ó. Então, se eu botar um title aqui, eu passei do title. Agora ele quer o director, né? Então, eu quero consultar só o diretor. Eu coloco select, de onde? Da coluna. Lembra que a sintaxe é isso? Ó? A sintaxe é isso. Onde é que tem a minha sintaxe? Eu não botei não. Mas aqui é coluna, viu? Coluna. E isso aqui é tabela. Beleza? Então, a coluna que eu quero agora, tá vendo aqui, ó? É o director, é o diretor, ó. Então, director from movies. Ó, ele listou todo o diretor, eu acertei. Aí agora ele quer o título e o diretor. Qual que é a sintaxe? Ele ensina aqui, ó. Ele diz que quando tu quer mais de uma coluna, tu pode simplesmente colocar uma vírgula, ó. Então, tu coloca um select, a column e o another column aqui, ó. Beleza? Ó, column, eu quero o título, ó. Título e a coluna. Eu acertei. Agora Uma sintaxe até fácil. Oi? Uma sintaxe até fácil, porque na verdade Mas tá que uma coluna, duas colunas, só ó, separado por vírgula. isso. Agora o que ele quer aqui, ó. O all. Ele quer tudo, né? Então, o tudo eu já sei, que é assim, ó. Então eu concluí o primeiro exercício. Aí eu vou clicar aqui em continuar. Aí agora, ele vai é a lição 2, ele vai me falar sobre constraints, ó. O que é constraints? São condições. São constraints, né? Mas são condições. Então, como que é a sintaxe de uma condição? Ó? Eu vou selecionar a coluna tal, da tabela tal, onde a condição é respeitada. Beleza? E as condições que a gente tem são essas aqui, ó. Aí tem os operadores, ó, os mesmos operadores que a gente já conhece. Tem os operadores numéricos aqui, ó. O entre,
o I, né? O não entre, o não I também, né? Tem o in, né? Se existe ali, né? E o not in. Ele te ensina aqui. Se quiser traduzir, traduz. Mas ele te ensina. Ele te ensina basicamente como faz. Depois que ele te ensina, tu pode praticar. Ó. Ele quer agora encontrar o filme com a coluna, o filme com o ID 6. Ó, com a linha 6, ó. O filme com a linha 6, ó. Então ele quer saber qual que é o filme em que o ID, em que a linha, aliás, ele quer a linha do filme de ID 6, beleza? Que é esse cara aqui, ó, Os Incríveis, né? Então como eu vou fazer, ó? Se ele quer só o repara que ele quer o filme inteiro, né? Ele quer toda a informação do movie, né? Ele não quer só o título. Mas vamos supor que ele quisesse só o título. Ó, eu ia fazer o seguinte aqui, ó. Select title aqui, de onde? De movies, né? Aí agora eu vou colocar a sintaxe lá da condição. Onde o quê? Onde eu não lembro qual que era a tabela, era ID, né? Era ID, né? Era ID. Ó. Onde ID, ó, é igual 6. Os Incríveis. Então eu peguei o título onde da tabela filmes, onde o ID era igual a 6. Onde a linha ID era igual a 6. Fez sentido isso para vocês? Só que repara que eu peguei só o título, né? Mas eu poderia pegar tudo, ó. Eu peguei toda a linha agora, ó. Eu peguei o título, o diretor, tarará, tarará. Aqui mais. Aí ele fala assim, ó. Encontre agora o filme lançado entre os anos de 2000 e 2010. Beleza. Então como é que eu vou encontrar? Eu quero todos os filmes para aparecer tudo. E aí eu vou colocar aqui, qual é a condição? A condição é que o ano, né? Bora ver como é a sintaxe. O ano é o between, né? Pronto, é o between e o end. Então tu vai colocar o between aqui, ó. Twin, aí 2000, Boa, é 2000, né? 2000, 2000, o end, 2008. 2010. Ó, repare que eu End resolvi. a sintaxe? Tem um end aqui, ó, tá vendo? Ó, Fácil. coloca o name, o between, né? E o end. Então repara, pessoal, que é muito didático. Isso aqui não tem como não aprender SQL. E você só consegue avançar depois que consegue responder, né? Aí você pensa, mas SQL é muito fácil. Quando entrar join é relacionamento entre tabelas. Tu vai ter várias tabelas ali e tu tem vários tipos de join. É muito complicado fazer join, né? Todo mundo que sabe fazer join. Então assim, mas reparem que o programinha aqui, ele vai do base, né? Ele vai te ensinando as coisas básicas e depois tu vai implementando. Ok, a gente vai avançar só mais um e a gente termina a nossa call. Mas agora ele quer os filmes que não foram lançados entre tarará, tarará. Então, repara que tem um not. Então agora eu vou negar o between, ó. Então é um not between, ó. Vou simplesmente colocar um not between aqui, neguei. E aí já resolveu pra gente aqui. Por último, ele quer encontrar os 5 primeiros filmes da Pixar que foram lançados. E seus anos de lançamento. Os 5 primeiros, né? Vou apagar tudo aqui para me lembrar o que tem nessa tabela. Eu não lembro mais o que tem na tabela. Tem tudo aqui. Ele quer os últimos 5, né? Vamos ver. Você é muito fazer isso. Isso é para vocês. É para vocês fazem. Esse é o primeiro lá. É os primeiros que ele quer. Só os 5 primeiros. Mas é isso, pessoal. Meu O primeiro pode fazer lá. Acho que é fácil. Meu tempo acabou. Eu tenho que desligar o PC aqui. Mas vocês entenderam, né? Como é que funciona o programinha lá, né? De boa, vou até salvar aqui. Pode fazer que vai dar certo. Aí eu vou fazer umas cal para falar mais sobre essas questões de verbo ali. Mas eu tenho certeza que se vocês começarem a usar o programinha ali, vocês vão desenrolar. É bem de boa. É bem de boa aprender por ele. Mas a ideia é essa. Eu acho que a base vocês já pegaram aqui, a motivação, né, de existir banco de dados. E aí é mais praticar. E aí vocês pratiquem bastante. Qualquer coisa vocês mandem dúvida para mim também, eu posso ajudar a responder. Mas eu tenho certeza, se vocês terminando de fazer essas aulas ali, acho que são 16, esse cursinho ali, cara, vocês vão saber tudo de banco de dados. Aí é código, aí é saber como implementar um banco de dados, como configurar um banco de dados, mas aí é uma outra vertente aqui. O importante é aprender SQL, teoria é mais importante que tecnologia. Fechou? Então, valeu, pessoal. A gente vai fazer uma outra call aí. Fechou, obrigada. Então, fechou. Boa noite pra vocês. Qualquer coisa, você manda mensagem pra mim. Até mais.